se você tá aqui, parabéns, tá? Se você está aqui, saiba que você está já há muitos passos à frente da maioria das pessoas. Porque ainda, infelizmente, a maioria das pessoas não busca esse conhecimento porque acha que somente pegando a receita é o suficiente para acertar, para fazer pães gostosos, macios, fofinhos. E a realidade tá aí para dizer pra gente que não é bem assim. A minha realidade não foi assim. Eu pegava a receita e não sabia os fundamentos e eu errava a maioria delas. Tem uma tia minha que faz produtos sem glúten para o neto dela que tem doença celíaca. E no início ela fazia como eu fazia, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo também faziam, que é buscar qualquer receita e replicar em casa. E não funcionava. A gente precisa de um método. A gente precisa seguir os fundamentos. A gente precisa conhecer os ingredientes. É de suma importância isso. E não é conhecer aprofundadamente o ingrediente, não. É saber que o açúcar adoça, que ele dá maciez, que ele dá umidade, que ele ajuda na estrutura, que se eu bater o açúcar com os ovos, eu incorporo o ar na massa. Se esse ar ficar aprisionado ali dentro da massa, eu tenho um crescimento mais bonito, eu tenho um volume maior da massa, eu tenho uma massa mais furadinha, né? Mais cheia de bolinhas de ar, que vai me proporcionar mais maciez, mais leveza, tá? Então, é isso que você precisa, conectar esses pontos, além de replicar a receita. Bom, isso é muito importante. Porque se você está aqui, as suas chances de errar as receitas, elas vão diminuir. Porque você já está adquirindo um conhecimento que ele é necessário para você executar corretamente uma receita. Então, se você já está aqui, você já está crescendo, você vai diminuir as chances de erro, vai diminuir as chances de perda de ingredientes, né? Desperdício, de ficar triste, frustrada, porque você não consegue oferecer uma pizza para o seu filho que tem intolerância ao glúten, né, que tem restrição ao glúten. Você não consegue oferecer um hambúrguer para ele, porque ele tem restrição ao glúten. Você não sabe como fazer e onde você mora talvez não tenha para comprar, né? Ou se tem, é aquele pão, né, não é tão bom assim, mas que vai se não tem outro, né? Mas se você sabe fazer, você consegue proporcionar essas experiências para você e para sua família. Certo? Uma coisa que vai te proporcionar, e é uma coisa muito importante, que é o corrigir. Você erra a receita e sabe por que errou, você sabe como corrigir. Ou seja, você não perde mais receitas. Ah, eu tô fazendo uma massa de pão, por exemplo, e a massa ficou muito seca, né? Eu consigo, assim, pegar na massa sem eu sujar as minhas mãos. Isso significa que ela está seca. Se ela está seca crua, imagina depois de assado, depois que for para o forno, pegar ali uma temperatura. Ela vai ficar bem mais ressecada, o pão vai ficar duro. Então, se você consegue identificar ali durante o processo de execução da receita, você consegue corrigir. Mas se você não sabe qual é o ponto da receita, certo? Qual é o ponto de hidratação que você tem que ter naquela massa, a depender do mix de farinhas que você usou, você vai fazer achando que tá tudo certo e o resultado final vai ser um pão duro, baixo volume, esfarela, tá? Então esse conhecimento ele é muito importante para te dar essa liberdade de corrigir as suas receitas. Fazer receitas sem glúten é simples. É simples, sim, mas não é fácil, né? Não é fácil porque é simples primeiro. É simples se você souber como fazer a receita, né? Que é tendo o método correto, saber a ordem de adição, quais ingredientes usar, em que momento colocar em qual tipo de receita determinado ingrediente entra ou não. E não é fácil porque para isso você precisa conhecer algumas coisas que interferem no preparo correto da receita. Não é somente pegar um monte de ingrediente, misturar ali, igual as pessoas fazem com a farinha de trigo, né? Não é simplesmente você misturar os ingredientes e colocar para assar que vai ficar ótimo, né? A gente precisa cuidar mais das nossas receitas, a gente precisa observar mais. O ato de observar e anotar as características da receita, quando você altera alguma coisa, por exemplo, é essencial, porque a gente esquece das coisas. Então, é normal a gente esquecer. Então, quando você está testando, por exemplo, eu vou colocar 10, 15 gramas a mais de água, por exemplo. Qual vai ser o resultado que eu vou obter com aquela massa se eu fizer essa alteração? Vou trocar a farinha de amêndoas por farinha de amendoim. Vou trocar a farinha de aveia por farinha de trigo sarraceno. Quais as alterações provocadas na receita por essa substituição? Então, é importante você tomar nota, você observar o que está acontecendo na sua massa. Só consegue isso se você tem esse conhecimento prévio para poder identificar exatamente o que está acontecendo.